Salve, camaradas do reino de Jesus de Nazaré. Após uma semana de muita correria, muitas viagens, retomando o Evangelho do dia, usando o texto bíblico recomendado no calendário litúrgico para hoje. E eu quero ler então a palavra, o Evangelho de Jesus de Nazaré com vocês. Lucas 4. É interessante porque Lucas, no capítulo 4, começa falando exatamente sobre o momento da provação de Jesus no deserto, a tentação, onde todos os outros evangelistas também falam, os sinóticos, tirando João, mas Lucas, ele, logo após isso, ele é o único que insere o momento de Jesus voltando para Galileia, e cheio do poder do Espírito Santo, onde ele vai direto para uma sinagoga, que é exatamente o lugar da sua terra, entre o seu povo, no seu bairro, ali no lugar onde, nas ruas onde ele viveu, ok? Então olha só que interessante. Então do capítulo 4 do versículo 1 até o 13 vem ali a tentação, e depois então do 14 em diante que eu quero ler com você, e chegando então no foco do texto, do objetivo do texto do Evangelho do dia, tá bom? Jesus voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo, e a notícia do seu regresso correu toda a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem. Olha isso. O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o ano do jubileu. Interessante. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então, ele se pronunciou. Atenção. Vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Diz Jesus após ler um texto que somente a profecia se cumpriria quando o Messias dissesse: pronto, cheguei. Ele diz assim: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: este não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Ele respondeu: suponho que vocês irão agora citar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo da profecia e do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. Jesus começa a falar que os estrangeiros estavam recebendo a cura e estavam percebendo muito mais do que os nacionais ali. Jesus arrebenta com o nacionalismo. E você sabe que toda vez que se mexe com o nacionalismo de gente fanática, o bicho pega. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora. Olha só. Até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade. E queriam jogá-lo de lá, do alto. Eu já fui até lá. Já estive nesse lugar. Entretanto,
Ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Passou por entre eles e retirou-se. É importante a gente olhar para o que aconteceu aqui com Jesus e olhando esse trecho das Escrituras, prestar atenção em o que a gente pode aprender, olhar, atentar. Como já disse, após a tentação, aparece então com clareza que Jesus, ele é o libertador dos oprimidos. Interessante que o Messias, como libertador dos oprimidos, pouco é pregado, pouco é ensinado sobre isso. Por isso que talvez muita gente anda pregando um outro Jesus, um outro Messias, que não é o nosso. Usando a própria Bíblia, sabia? Usando até o Evangelho. E aí, fica claro aqui que Jesus, ele diz assim, olha, peraí, eu vim aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, que é o ano onde eu estou voltado e prestando atenção, como toda a essência da lei, voltado para as pessoas mais pobres, mais necessitadas, mais vulneráveis da sociedade, para fazer justiça, para poder agir com compaixão, mas também como o Messias e o Rei do Reino de Deus, fazer com que esse reino do Reino de Deus fique atento com aqueles que são mais necessitados, mais fragilizados pela sociedade. E quando Jesus começa a explicar isso daí, retomando o ensino da Torá, e inclusive no texto do profeta Isaías, que aponta exatamente como que seria o que seria, quando é que se descobriria que o Messias tinha chegado, uma profecia que só poderia se cumprir quando o Messias tivesse chegado. E aí ele fala isso com tanta clareza, mas isso aí não causou muito problema para eles não. O problema todo é quando ele afirma que a profecia se cumpriu agora, naquele momento, com ele. Pronto. Aí, meu amigo, os camaradas arrancam Jesus, tiram dali e vão prontos para poder jogá-los pelo precipício. E eles, enfim, furiosos para poder precipitá-lo, jogá-lo, empurrá-lo, jogá-lo no buraco, jogá-lo numa baita de um despenhadeiro. Meu amigo, vou dizer uma coisa a você. E aqui eu quero pedir a Deus para que eu e você a gente possa também aprender. Chega uma hora que nem Jesus aguenta continuar argumentando com religiosos de coração endurecido e fanáticos. E chega uma hora que o melhor a fazer, isso que quer, vai lá, fala o que você tem que falar, profetiza o que é de Jesus, o que tem a ver com Jesus, o nosso Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, o Messias, o único Messias e Senhor. Vai lá, profetiza o que tem que ser profetizado e tenta olhar para o jeito que Jesus agiu aqui. Quando perceber que tem hora que não dá mais para continuar argumentando, falando com gente que é religiosa, de coração endurecido, que é fanático, gente odiosa, fanática, raivosa, hipnotizada e enganada por loucos, hipnotizada e enganada por charlatões, gente que é hipnotizada e enganada por vendilhões do templo, gente que é hipnotizada e enganada e que propaga, transmite, retransmite não só vírus perigosíssimos, mas também os vírus das fake news e das mentiras. Chega uma hora que a melhor coisa a fazer é fugir. Fuja, retire-se. Retire-se. Senão o pessoal te arrebenta, o pessoal te joga nos precipícios, o pessoal te joga e te empurra, te mata. E aí você para pensar, rapaz, em tempos de redes sociais você vai lá e publica alguma coisa, os comentários são criminosos. Tem tanto comentário sem misericórdia. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu percebo isso toda hora. Basta publicar qualquer coisa. Você pode publicar lá qualquer coisa assim, eu amo vocês, pronto, lá embaixo os comentários já vão surgir por conta dessa gente que é uma gente de coração endurecido, religiosos, de coração endurecido, religiosos, fanáticos, que hoje em dia se transformaram num problema de saúde pública. Olha que loucura. E que são esses aí, raivosos, hipnotizados, gente raivosa, gente hipnotizada, gente enganada por loucos
psicopatas e também por charlatões que, em nome de Deus, enganam o povo. Jesus dá uma dica. Quando não dá para continuar argumentando, profetize, abra a palavra, ensine a palavra do reino de Deus, mas quando perceber que não dá mesmo para poder continuar argumentando com gente doida, fuja, passe pelo meio deles e retire-se. E bata a sandália do pé, a poeira da sandália do pé, para poder seguir em frente e ir embora de perto desse tipo de discussão. Porque tem gente que não adianta, não quer ser convencida, não quer. E como se não bastasse, não só não aceita o que você fala, ela quer acabar com você, destruir sua reputação, matar você, jogar pelo despenhadeiro. Então, Jesus foi muito sábio, muito hábil. Quando ele percebeu isso, ele retirou-se. Então, atenção, não é para deixar de profetizar, não é para deixar de falar aquilo que é o reino de Deus e as palavras de Jesus. Fale, mas se percebeu que o pessoal está vindo com babando ódio, retire-se. Beijo bento, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde e nos livre dos fanáticos adoecidos, enlouquecidos que estão por aí, os religiosos doidos. Deus nos livre, Deus te livre, Deus me livre, Deus nos livre, Deus nos acuda. Amém.